Olá pessoal, dando continuidade às aulas a respeito da atividade econômica do Estado, a aula de hoje nós vamos analisar a chamada atividade de intervenção, ou seja, o termo intervenção ele significa atuar no domínio alheio, né? Então, toda vez que se fala em intervenção do Estado no domínio econômico, quer-se dizer que o Estado está atuando num domínio econômico que é reservado para a iniciativa privada, né? Assim como a atuação do Estado no domínio público possui fundamento constitucional no artigo 175, a intervenção também tem fundamento constitucional no artigo 173. E o artigo 173, ele estabelece os requisitos para que o Estado atue como empresário. Quais seriam esses requisitos? Imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. São esses os dois requisitos exigidos pelo caput do artigo 173 para que o Estado realize atividade de intervenção. Além disso, o artigo 173 ele estabelece os requisitos formais de intervenção do Estado na medida em que ele exige a criação de entidades específicas para a realização dessa atividade. Quais seriam estas entidades? São as chamadas empresas públicas e sociedades de economia mista, entidades da administração indireta, que já foi objeto de estudo por parte de vocês quando estudaram o serviço público, aliás, quando estudaram a organização da administração pública, a administração pública indireta. São entidades que compõem a administração pública indireta, né? Se diferenciam das demais entidades por serem pessoas jurídicas de direito privado. Além disso, os parágrafos do artigo 173, eles definem alguns requisitos específicos para estas entidades. Quais são esses requisitos? A submissão destas entidades ao mesmo regime jurídico das empresas privadas, né? Ou seja, submissão ao direito civil, ao direito empresarial, ao direito trabalhista, ao direito previdenciário e, sobretudo, ao direito tributário, na medida em que o parágrafo 2º ainda reforça a ideia de que é vedada a criação de benefícios fiscais para estas entidades, se os benefícios fiscais não forem extensíveis para as demais entidades privadas. Então, nós temos aqui uma estrutura específica exigida pela Constituição para que o Estado intervenha, né, ou pratique intervenção no domínio econômico privado. Duas observações importantes, dois parênteses. O primeiro, parênteses, diz respeito à questão do regime jurídico destas entidades. O fato da Constituição exigir destas entidades a submissão a um regime jurídico privado, isso não significa que isso se dará de maneira absoluta, porque estas entidades elas têm que ser analisadas sobre duas perspectivas, uma perspectiva funcional e uma perspectiva estrutural. Na perspectiva estrutural, nós ainda temos a adoção do regime jurídico administrativo, né? Ou seja, vamos imaginar aqui, vamos pegar como exemplo o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista que integra a administração pública federal. O Banco do Brasil, para a sua estruturação, ou seja,
para a aquisição de prédios onde funcionará suas sedes administrativas ou agências, para a aquisição de insumos, né, para a aquisição de ativos imobilizados, como aquisição de material necessário para a realização de suas atividades, como mesas, computadores, e até mesmo para a contratação do seu quadro funcional, há a necessidade de submissão ao regime licitatório, né? Então, ali haverá concorrência, pregão eletrônico, ou mesmo concurso, né? Enfim, toda a questão da submissão ao direito administrativo. Da mesma forma, o orçamento do Banco do Brasil, assim como de todas as entidades da administração indireta, mesmo que entidades privadas, se submetem ao regime do orçamento, né? Então, ou seja, há uma submissão ainda ao regime jurídico administrativo. Todavia, na perspectiva funcional, no cumprimento do seu objeto, aí sim nós teremos a aplicação do regime jurídico privado, né? Então, quando eu vou ao Banco do Brasil e vou abrir uma conta, a minha relação como cliente do Banco do Brasil é uma relação comercial, privada, civil, contrato de depósito, contrato de mútuo, contrato de investimento, enfim, todo o portfólio de serviços que o Banco do Brasil me oferece, assim como qualquer outro banco privado. Ok? Aqui, uma última observação, que é uma questão tormentosa na jurisprudência, o fato de algumas entidades da administração indireta, pessoas jurídicas de direito privado, né, empresas públicas ou sociedades de economia mista, vez por outra, terem assegurados a elas assegurada a imunidade a elas, né? O Supremo Tribunal Federal, ele tem se manifestado no sentido de que quando o legislador ordinário ele faz uma certa confusão e ele cria estas entidades para prestação de serviços públicos, ou seja, para atuar no domínio econômico público, nestas hipóteses o Supremo tem garantido a imunidade a empresas públicas e sociedades de economia mista. Eu vou lançar aqui um desafio. Vocês vão fazer para mim uma pesquisa, uma pequena pesquisa, para encontrar qual é o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal e anotar os argumentos, os fundamentos das decisões do Supremo que asseguram imunidade a empresas públicas e sociedades de economia mista ao alvedrio do parágrafo 1º e 2º do artigo 173. Pode ser? Eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa, porque na nossa próxima aula, que será uma videoconferência, eu gostaria de debater este assunto com vocês. Ok? Até a próxima.